o caso do Senna, porque eu fui buscar tudo que você possa saber de prova, para que as pessoas não caiam nessa lorota e só não teve cadeia, mas para a tristeza da família de Senna, o crime está... Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. Curso YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Tudo começa com um livro e o primeiro crime que a gente investigou com porte de investigação, porque isso também ninguém fazia, foi mérito da Sônia Abrão, do irmão do diretor do programa Elias Abrão, onde nós começamos a acompanhar diariamente o caso Suzane Richthofen. E o caso Suzane Richthofen, eu aprendi uma coisa na polícia muito interessante. Existe uma frase, DVD e Marcão, que é o seguinte: ninguém morre de graça. Ninguém morre de graça. O crime mais fácil de você esclarecer é o homicídio. Porque o homicídio tem uma ligação entre quem mata e quem morre. Daqui a pouco, eu trouxe aqui, ó. Isso aqui é o interrogatório do acusado, do suspeito de matar Vitória Regina, 17 anos, em Cajamar. A confissão dele está aqui, eu vou contar para vocês. É o que eu chamo de meia confissão ou um quarto de confissão. E eu sempre fui muito bom de investigar crime de homicídio por causa de quem? Conan Doyle, Agatha Christie, essa turma toda. Me deu essa inspiração. E na academia de polícia, com os delegados na época mais antigos, eu ouvi um delegado falando quando eu fiz o curso lá. Ele falou assim: olha, crime de homicídio manda um investigador no velório e no enterro. Para ver a reação das pessoas. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Sabe aquelas rodinhas de canto? Sim. Zum, zum, zum. A fofoca de velório sempre diz algo. E aí, DVD, sem contar para Sônia Abrão e pro irmão, eu tirei o terno, tirei a gravata, pus uma roupa que disfarçasse e eu fui no velório da Suzane Richthofen. Dos pais dela. Dos pais dela. É óbvio que eu não tinha noção que ela poderia ter participação antes de ir no velório. Por quê? Eu resolvi ir porque não tem cabimento. Eles moravam numa mansão super protegida. Os filhos não estavam em casa, até aí tudo normal. Mas os pais estavam dormindo numa cama no quarto do casal. E os pais foram mortos com pedaços de madeira, dormindo com o lençol. Isso não tem cabimento, não tem noção, é fora de noção. Isso não se encaixa em crime de homicídio. Não foi facada, não foi tiro, não foi nada. Então imagina, o casal dormindo, as pessoas entraram na casa, não se sabe como, e mataram a família. E roubaram o quê? $6.000, mais umas porcarias. E aí, estavam órfãos Suzane, com 18 anos, e o irmão, com 13 anos de idade. É um crime chocante que, para mim, falei, algum mistério tem nesse crime. Esse crime é misterioso. E quando eu vou no velório, Marcão, eu vejo uma cena que eu falo para vocês, estou vendo eles. Toda a imprensa reunida e vem andando para enterrar os pais no caixão, na hora do... já para chegar no caixão, e aparece Suzane Richthofen, do lado tinha um senhor de terno, que eu imaginei que era irmão do pai dela, porque a fisionomia é idêntica, até são ruivos, mas não era, é um amigo advogado. Do lado dela estava o namorado. Não, minto, do lado estava o irmão Andreas, do lado o namorado. E aquela cena foi impactante porque, primeiro, a roupa que Suzane Richthofen usava, uma calça apertada, cintura baixa, um topzinho mostrando a barriga. E o que mais me impactou, ela com cara de choro e não derramava uma lágrima. E isso eu tinha aprendido quando eu estudei leitura corporal. Porque a leitura corporal, você consegue identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está ansiosa. Você faz uma leitura. Por exemplo, a pessoa aqui de casa, se ela estiver vendo um pouco como vocês estão, com o rosto um pouco mais para frente, vocês estão interessados na conversa. A pessoa, quando ela está mais assim, ó, ela está desinteressada. Se a pessoa está assim, ó, ela está fechada. E se a pessoa está chorando,
ela tem que derramar lágrimas. Então ela chorava e não derramava lágrimas. O irmão estava com uma cara completamente avoado. Ele estava completamente fora da realidade. Não tinha caído a ficha. E o namorado estava com uma camisa manga longa e gravata. E eu imaginei, será que esse rapaz trabalha com gravata? Por que esse cara pôs gravata? Por quê? Qual é a necessidade? Tudo isso me chama atenção. Só que eu comecei a notar esses detalhes e logo em seguida, 3, 4 dias depois, eu fico sabendo que era aniversário da Suzane, ela faz um churrasco na mansão e convida os amigos. Então ali, para mim, já havia um caminho a ser perseguido pela polícia e a polícia esclareceu com facilidade, porque, volto a repetir, ninguém morre de graça. Sempre o morto foi morto por um motivo. Pode ser um motivo banal, mas tem um motivo. O caso do Senna, acho que é a questão do volante, da direção dele, ou a questão de não terem cancelado a prova? Muito bem perguntado. Olha, o caso do Senna foi um dos casos que mais repercutiu no meu canal na Cena do Crime. Porque eu fui buscar tudo que você possa saber de prova. O Ayrton Senna, ele dirigia o carro, ele era um perfeccionista. E ele percebeu, Marcão, que o volante estava muito alto. E que se o volante fosse um pouquinho mais baixo, ele teria melhor dirigibilidade. Aí, a equipe, atendendo à vontade dele, eles serraram. Gente, nós estamos falando de Fórmula 1. Nossa, isso é absurdo, né? Ele tinha que fazer uma barra de direção nova. Eles serraram, fizeram uma gambiarra de solda e colocaram do jeito que o Senna queria. O Senna sentou, nossa, que legal. Só que o Senna não está sabendo da gambiarra. Uhum. E o Senna foi dirigir e adorou. Às vezes ele até sabia que tinha gambiarra, mas aquele negócio... Ele também não era o cara mais conhecido por ser cuidadoso, né? Ele era prudente, né? Ele era tudo menos prudente. Ah, tá do jeito que eu quero, tô acelerando legal, vamos aí, né? Ele não tinha muito cuidado com essas coisas. Mas, Marcão, o que nós levantamos é o seguinte, ele correu uma prova, tá tudo bem. Correu a segunda prova, tudo bem. Na terceira prova, ele sentiu uma vibração. E aí ele reclamou, olha, tá dando uma vibração. Ah, nós vamos ver. Não trocaram. Na quarta prova, você vai ver na Tamburello, ele tá vindo, aquela barra, ela arrebenta. Uhum. E ele simplesmente, ele não tem condição mais de virar. E ele bateu. Por que eu tô dizendo que é crime e eu provo? A justiça italiana, lenta ou com má fé, porque todos os investigados eram pessoas importantes. Eram os donos da equipe, diretoria e gerência. Foram várias pessoas. O próprio Frank William. Você né? entendeu? Eles foram inicialmente absolvidos por crime. Depois a promotoria recorreu, eles foram condenados. Depois tinha mais uma instância e na última instância foram condenados pela gambiarra, mas para a tristeza da família de Senna, o crime estava prescrito. Uhum. Ou seja, o caso Ayrton Senna não foi fatalidade, não foi acidente, foi crime, foi gambiarra e só não teve cadeia. Porque havia prescrito. Porque demorou e no final na cena do crime eu faço um desabafo mostrando que eles utilizaram da mesma estratégia aqui no Brasil, que é uma demora desgraçada, e aí você deixou os verdadeiros culpados impunes. Sim. Impunes. Mas é importante, por isso que eu resolvi fazer o canal na Cena do Crime, para que as pessoas entendam um pouco, para que as pessoas não caiam nessa lorota. E não vou dizer que os canais de televisão querem contar lorota, que também não tem gente habilitada para você mostrar. E volto a repetir, eu faço um desafio para você, procura agora no Google o caso Juliano Otávio Mesquita. Só eu tô falando que decaiu o prazo. Tem gente lá colocando hoje em sites importantes. Olha, a promotoria agora está analisando. Mas eles não colocam dizendo que já antecipando o resultado.
Então, às vezes, por falta de gente que possa aprofundar, então no canal Na Cena do Crime a gente consegue traduzir essa linguagem numa forma mais simples, que a pessoa fique sabendo um pouco também dos seus direitos. Sim. Pode. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente se encontra no próximo vídeo.